Bom dia a todos, paz do Senhor. É uma alegria podermos estar juntos novamente como igreja neste domingo e ouvirmos também as boas notícias daquilo que o Senhor vai fazendo, né? Em nossas vidas e também no ministério, nos vários ministérios e principalmente agora nesta altura de verão, nos acampamentos. Pela graça de Deus, tenho ouvido boas notícias, não só do Palhal, conforme tivemos esta manhã, mas de outros lugares onde muitos... Estas normalmente são as semanas das crianças. Muitas crianças estiveram ouvindo a palavra do Senhor, sendo desafiadas, e queremos que, certamente, algumas delas tomaram uma decisão ao lado de Cristo. E é tão bom, né? Quando nós vemos as nossas crianças entendendo a sua condição diante de Deus, entregando o seu coração a Jesus, e desde a sua meninice terem esse privilégio de caminhar com Deus, né? E é bom e ficamos contentes com isso. Irmãos, sabem que nós temos estado a estudar o Evangelho de Marcos, Jesus o servo, e hoje vamos falar um pouco sobre semente e sobre fruto. E eu penso que todos nós, talvez com exceção da Raquel, que ainda não tem noção disso, né? Mas se nós perguntássemos a qualquer criança que está aqui o que é uma semente, certamente todos saberiam dizer o que é uma semente. Se nós perguntássemos a uma criança, onde é que achas que esta semente deve ser plantada? Ninguém ia dizer, eu acho que, olha, planta aqui no chão, em cima do cimento, está bom. Não, vamos plantar ali, olha, tem ali um monte de cibos, vamos pôr lá uma semente. Ou vamos pôr uma semente aí, ou calha. Eu sei que as nossas crianças são inteligentes, assim como todos estamos aqui. O que elas iriam dizer? Olha, vamos procurar um pedaço de terra que seja... boa, que esteja bem cuidada, que não tenha espinhos, não tenha nada que prejudique essa semente ser plantada e crescer e virar uma planta. E nós estamos aqui rodeados de milho e sabemos e costumamos acompanhar que os nossos agricultores têm o cuidado de limpar a terra, lavrar a terra, e após a plantação da semente têm o cuidado de todos os dias ir regar a planta para que nós possamos ver este milho crescer da forma que cresce. E nós que estamos aqui somos privilegiados e podemos acompanhar isso não só através da cultura do milho, mas de outras culturas. A palavra de Deus, o Senhor Jesus vinha tendo grande oposição da parte principalmente dos religiosos. Muitas pessoas ouviam o Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas viam os milagres que o Senhor Jesus Cristo vinha realizando, mas muitos poucos criam que realmente Ele era o Messias prometido. Ele era aquele que ao longo das páginas das Escrituras, através dos profetas, tinha vindo a ser anunciado que um dia viria como rei para ser o Senhor, e eles não conseguiam ver isso. E principalmente da parte dos religiosos, havia toda essa oposição. Não é diferente dos dias de hoje. Mas Jesus então usa esta parábola e fala às multidões. E após isso ele se retira com os seus discípulos e os discípulos perguntam: Senhor, afinal, nós não entendemos bem o que é que o Senhor estava querendo dizer com essa parábola. E nós vamos ler esta passagem em Marcos, ela se encontra também em Mateus e em Lucas, nós iremos ver alguns poucos versículos lá. Mas um escritor na Antiguidade escreveu, eu não sei quem é, também a pessoa que escreveu este comentário não sabia quem era a origem, mas ele dizia, olha, esta parábola não precisa ser explicada, ela precisa ser aplicada, né? É talvez a parábola mais conhecida da parábolas do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma parábola universal, ela diz respeito à igreja, àqueles que ouvem a palavra. E tanto no tempo de Jesus quanto nos dias de hoje, ao longo dos séculos, nós temos tido este tipo de solo, onde a palavra é semeada, e temos tido vários destes tipos de reação da parte daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Vamos ler então esta passagem, Marcos capítulo 4, que começa no versículo 1 dizendo: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se.
E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente são pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Até aqui a palavra do Senhor. Eu talvez começaria com uma pergunta que eu vou repetir no fim. Que tipo de solo és tu? Temos 4 tipos de solos. Isto tem sido algo que tem existido ao longo da história da Igreja. Aqueles que vêm, ouvem, mas saem como entraram. Ouvem sobre a palavra de Deus, ouvem sobre o amor de Deus, ouvem sobre a salvação que há em Cristo, mas às vezes, enquanto a palavra está a ser pregada, estão a pensar no almoço, no dia de amanhã, no que ficou lá atrás, no dia a dia, nos problemas, nas dificuldades, nas alegrias, e entram aqui vazios e saem vazios. Ou seja, eles não entendem. Por muito que a palavra seja pregada, parece que passa de lado. Não produz fruto. Em Mateus 13, 19, eu gostaria de ler este versículo também, que também faz parte desta parábola que o Senhor contou. E também encontramos no mesmo versículo, a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase se repete em Marcos, essa frase se repete em Lucas. Porque esta ênfase que o Senhor Jesus dá quando ele afinal está a falar para pessoas? Jesus não ia dizer para um surdo: olha, se tens ouvidos, ouve. Porque surdo não ouve. Porque muitas vezes nós presencialmente parece que estamos a prestar atenção, não é verdade? Eu sou uma pessoa, e a Marta sabe isso muito bem, que quando ela me quer dizer algo, ela tem que dizer: Berto, olha para mim, né? E ela sabe que eu não sou surdo. Mas eu às vezes estou a olhar para ela, mas não estou a olhar para ela, né? A minha mente está longe. Então ela já precisa chamar-me: olha, estás a ouvir? Sim, estou a ouvir. Nós somos assim, muitas vezes a nossa cabeça voa. Isso acontecia no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a palavra que o Senhor Jesus falava, e aqui nesta parábola eu quero relembrar que quando Jesus fala do semeador, ele está a falar dele que estava levando a mensagem ao povo. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E, apesar do maior dos pregadores à face da terra estar anunciando a palavra que ele mesmo é, a maioria não ouvia. A maioria
era como aquela água que bate na rocha e vai embora, né? Não penetra. E nós temos ouvido muitas vezes que nós podemos estar no lugar certo, ouvindo as palavras certas, toda a nossa vida. E quando o dia, a nossa vida chegar ao fim, nós não estaremos no céu. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca teve o impacto que Deus gostaria que tivesse no coração dessas pessoas. E a vida passa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, nós lemos... 2 Coríntios, capítulo 4... Peço desculpa que eu parei aqui um pouquinho antes. Versículos 3 e 4 diz: Deus, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O terreno à beira do caminho é para nós o exemplo daqueles que ouvem, mas endurecem o seu coração. E a palavra de Deus diz que o Deus deste século, o diabo, vem e tira dessas pessoas esse entendimento. Por quê? João capítulo 3 diz... João capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque por todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe, isso aconteceu no tempo de Jesus, não é algo dos dias de hoje. Muitas vezes nós olhamos para as notícias e pensamos, né, o mundo nunca esteve tão mal como está hoje. O mundo sempre esteve mal. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo entrou em colapso, né? Os Salmos falam sobre isso, a natureza em desordem, pais contra filhos, guerras entre países. Isso tem sido uma constante. Por quê? Porque lá no início o homem disse: Deus, nós conseguimos tornar a terra no paraíso perfeito, mas não precisamos da sua ajuda. E o pecado entrou no homem. E o pecado entrou no coração do homem. E desde lá para cá, a palavra de Deus diz que os homens amam mais as trevas do que a luz. E esse era o tipo de atitude que Jesus via da parte de muitos daqueles que o ouviam. É você essa pessoa? É você alguém que tem ouvido a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e diz: isso não é para mim. Não, eu não preciso disso. Eu estou bem assim. Depois vemos um segundo exemplo que Jesus usa da semente, versículos 16 e 17, quando ele está explicando esta parábola. Da mesma forma, os recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sobre eles, a palavra de Deus não produz efeitos profundos permanentes. Se eu fosse perguntar, eu não estou aqui desde o início desta igreja local, mas muitos irmãos aqui estão quase desde o início. Quantos já passaram por este lugar? Quantos ouviram a palavra de Deus e foram embora? Alguns porque disseram: bom, não, isto não é para mim, né? Alguns já vinham de um outro lugar e vinham à procura a ver se aqui era melhor, depois aqui já não era melhor e foram atrás de outros lugares. Alguns até parece que tinham recebido a palavra, mas logo se afastaram.
Diz a palavra que estes são as pessoas que até têm prazer em ouvir as pregações, que ficam comovidas, às vezes até às lágrimas, mas não têm raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Porquê? Porque não estão fundamentados na palavra de Deus. Este solo representa aqueles que são regidos mais pela emoção do que pela palavra. E hoje nós vivemos um tempo em que a emoção fala mais alto que a palavra. Muitas vezes não importa a vida que eu tenho, aquilo que eu faço lá fora, importa a forma como eu muitas vezes me expresso, né? A emoção que eu coloco nas músicas, nos cânticos. A salvação tem que trazer transformação ao coração do homem. Senão não é salvação, é religião. Porque a religião diz, se tu fores uma boa pessoa, se tu te sacrificares, se tu fizeres isto, se tu fizeres aquilo, aí Deus vai te receber lá no céu. Mas muitas vezes essa transformação que Deus traz ao coração do homem não acontece. Lá fora a nossa vida continua igual. Por isso nós dizemos, nós não anunciamos uma religião, nós não queremos aqui ninguém para ser um religioso. Eu vou lá na igreja evangélica em Pardilhó, eu até gosto de ir lá, até tem pessoas lá que são meus amigos. Não. O nosso verdadeiro interesse é que tu possas conhecer o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E te congregues numa igreja que ensina a palavra de Deus. Pode ser aqui, pode ser em Avanca, em Estarreja, em Aveiro. Nós não estamos à procura de pessoas para vir aqui se sentar connosco. Se vierem, ótimo, que bom, vamos crescer juntos. Mas nós buscamos pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho e dizer assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou perdido. Basta olhar para o meu coração. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu por mim naquela cruz, que Ele ressuscitou. Então, há este grupo de pessoas que pode também estar ao longo da sua vida num lugar como este, mas no final da sua vida não vão estar na presença de Deus. Vão estar condenadas, porque nunca houve real salvação. Mas no versículo 18, Jesus fala do terceiro grupo, do terreno espinhoso, e Ele diz... E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. E os enganos e as riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Estes são aqueles que dão atenção à palavra e à pregação sobre Cristo e que até certo ponto a obedecem. A consciência deles é afetada pela verdade. Eles a reconhecem como boa e digna de ser recebida, mas parece que existe alguma barreira que os impede de avançar. Há alguma coisa que os paralisa, que não os deixa ir mais além. Em Lucas capítulo 8, onde também nós vemos esta parábola, no versículo 14, vai um pouquinho mais além daquilo que Marcos diz, e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo para por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Conhecem a palavra, por vezes até estão envolvidos numa igreja local, mas param na vida cristã, não há frutos. O seu dia-a-dia é um dia-a-dia de um descrente. Conforme nós lemos no Salmo 1, detêm-se com os pecadores, sentam-se na roda dos escarnecedores muitas vezes, têm conversas inapropriadas, usam palavras inapropriadas. Jesus via todo este grupo de pessoas quando Ele falava às multidões, e Jesus via os corações, e Jesus conhecia cada um pelo nome,
E sabia aqueles que realmente estavam buscando a verdade, mas sabia aqueles que estavam lá só vendo se tiravam vantagem, se de repente eram beneficiados com algum milagre. Ou estavam lá procurando uma forma de o matar, acusando de ser um falso profeta. Jesus se conhecia. E Jesus contou esta parábola com o intuito de que nós, nos dias de hoje, também pudéssemos olhar para a nossa vida, não para a vida de quem está sentado ao meu lado. Um dia, quando você estiver na presença dos Senhores, seja para ouvir o convite, vem morar comigo, ou para ouvir, não te conheço, não vai ser o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. Vão estar lá representando você. É você. É você que vai estar diante de Deus. E lá você não pode vir com meias palavras, né? Com discursos. Lá você vai ser confrontado com a verdade, porque Deus é verdade. E Ele conhece todo o nosso ser. Ele sabe se nós somos dele ou não. E Jesus dizia, olha, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, eu não vou ler, mas os irmãos conhecem esta coisa, aquele que se diz amigo do mundo, né? É inimigo de Deus. Não há como julgar nenhum jogador. Eu nunca vi o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que todos conhecem, entrar no campo e dizer, olha, no primeiro tempo eu vou jogar pela minha equipa e no segundo tempo vou jogar pela outra. O pessoal dizia, ficou louco, né? Isso não existe. Mas às vezes o cristão acha que pode ser assim. Uma vez um cristão me falou na saída de um culto, a minha vida aqui é uma, lá fora é outra. E eu não misturo as duas. Isso é religião. A nossa vida é uma só. Aqui e lá fora. E Jesus termina esta parábola falando sobre os que receberam a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Este é o terreno bom. Este é aqueles que entendem a palavra, tomam posse da palavra e praticam a palavra. São aqueles que dão frutos. Nesses nós percebemos os frutos da verdade. Eu sou grato ao Senhor, e cada um de nós que estamos aqui, que somos do Senhor, certamente somos gratos ao Senhor por aqueles que nos deram exemplos. Por aqueles que viviam a palavra. E foram um desafio para nós. O verdadeiro crente odeia verdadeiramente o pecado, resiste ao pecado, renuncia ao pecado, não se conforma, não diz, eu sou assim, né? Olha, é a minha fraqueza. Mas há outras coisas que eu sou bom, mas esta é a minha fraqueza, né? E muitas vezes procuramos nos desculpar com alguns maus exemplos que temos nas Escrituras, né? Mas eles também fizeram. Sim, e sofreram as consequências do seu pecado. O pecado sempre traz consequências. E o que Jesus dizia é, olha, aqueles que, a boa terra é o coração daqueles que ouvem a palavra e a recebem. Recebem a palavra. Por isso nós amamos este livro. Hoje nós não temos o privilégio ainda de estar na presença do Senhor face a face. Um dia não precisaremos deste livro, ainda que ele seja eterno, né? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Um dia nós ouviremos diretamente da voz do Senhor, dos lábios do Senhor. Mas até que esse dia chegue, nós temos a sua palavra escrita. Ela deve ser o alimento das nossas almas. Nós precisamos dela para ser confrontados, para ser alimentados, para ser regados.
para ser cuidados, para dar frutos. O verdadeiro crente amará verdadeiramente a Cristo, confiando nele, apesar dos desafios, apesar das lutas, confia que o Senhor cuida, segue-o, não uma religião, mais uma vez digo, não uma religião, mas a Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Da religião, das obras, da tentativa do homem de chegar a Deus através do seu próprio esforço. Cristo nos liberta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Se alguém chega para você a dizer que você tem que fazer algo mais além de seguir o Senhor Jesus Cristo, é do diabo. É mentira. Isso não existe. A verdade está em Cristo, não nos homens. E Ele é o único que pode dar vida. Ele é aquele que verdadeiramente alimenta a semente para que ela possa produzir frutos. Aqueles que seguem o Senhor, nós sempre iremos encontrar neles uma fé autêntica. Que tipo de solo tu és? Com que atitude ouves a palavra de Deus? De que lado tu estás? A palavra de Deus ela é muito séria porque ela diz que Deus, àqueles que fecham o seu coração à palavra, lhes endurece o coração para que eles não venham a converter-se e a serem salvos. A vida passa. De que lado você está? De que lado você quer ficar? O desafio da palavra de Deus é salvação em Cristo, nada mais. E a minha oração nesta manhã, e certamente a oração de cada um daqueles que já somos do Senhor, é orarmos pela vida de cada um, porque o nosso maior desejo é que tu possas encontrar Cristo como Senhor e Salvador, tu possas lhe entregar a tua vida e podermos chamar de irmão, de irmã, podermos ter a alegria de ver-te como parte da família de Deus e sabermos que o nosso tempo terá uma continuidade por toda a eternidade, num lugar onde a palavra de Deus diz que não haverá choro, não haverá lágrima, novos céus, nova terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram acerca de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Se a conversão não traz transformação, não é conversão, é religião. E religião mata, condena, subjuga o homem à escravidão. Cristo liberta. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, cada um de nós, ao sair daqui, podermos confrontar o nosso coração, né? E ver que tipo de solo somos nós.